O que aconteceria se uma feiticeira capaz de destruir o planeta com um buraco negro enfrentasse um feiticeiro capaz de manipular a gravidade? Foi isso que tivemos na batalha entre Yuki Tsukumo versus Kenjaku, onde finalmente vimos a mestra de Aoi Todo em ação, tendo demonstrado o maior feito de poder de toda a obra, feito esse que dificilmente será superado um dia. O arco do jogo do abate, adaptado na terceira temporada do anime, é lembrado não só pelas suas lutas, mas também pela grande quantidade de núcleos que na cronologia da história se desenvolveram simultaneamente. Dentre esses vários núcleos, o mais importante foi aquele que aconteceu na Tumba da Estrela, onde Yuki Tsukumo e Choso lutaram contra o maestro do jogo do abate, Kenjaku, para protegerem o mestre de barreiras, Tengen. Luta essa onde tivemos um embate inédito entre dois feiticeiros de grau especial dando tudo de si em um dos mais importantes da história. Hoje a gente vai destrinchar a principal batalha da terceira temporada por completo, explorando as estratégias empregadas pelos personagens, suas motivações, onde eles erraram ou acertaram, se a conclusão dessa luta foi satisfatória, além de discutir um pouco sobre os níveis de poder, já que estamos falando de 2 dos 4 feiticeiros de grau especial da Era Moderna se enfrentando. Se você curtiu o tema do vídeo de hoje, então deixa aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo, e lembrando que na página inicial do canal você encontra uma playlist dedicada exclusivamente a vídeos de Jujutsu Kaisen, com vários reviews do mangá, vídeos explicativos e análises de batalha como essa aqui. Então, caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a se inscrever aí embaixo para ajudar dessa forma a expandir ainda mais o domínio desse canal, e lembra de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu Kaisen. Bom, como sempre, nada mais justo do que começarmos com uma breve contextualização para partirmos do mesmo lugar. Depois dos acontecimentos de Shibuya, Yuta, Yuji e Choso se encontram com Maki e Yuki na entrada da Tumba da Estrela, no intuito de pedir ajuda para Tengen a respeito dos objetivos de Kenjaku e sobre como libertar Gojo do seu selamento. Tengen diz a eles que ajudaria com uma condição: entre Yuta, Yuki e Choso, 2 deles deveriam permanecer na Tumba da Estrela para servirem como seu guarda-costas. Nesse momento, em resposta à resistência dos feiticeiros, Tengen explica o plano de Kenjaku, que eu vou resumir bem brevemente por ter sido um assunto muito explorado em outros vídeos aqui do canal. Que Kenjaku queria evoluir a raça humana, todo mundo já sabe, mas faltava um meio para isso. Tengen explica que isso seria feito fundindo a humanidade com ele próprio, uma vez que Tengen agora não possuía mais uma individualidade devido ao fato dele não ter parado o seu envelhecimento por não ter se fundido com a garota Riko Amanai 11 anos atrás. Tengen não sabia exatamente por que o Kenjaku queria fazer isso, mas ele explica que no seu estado atual ele estava mais próximo de uma maldição do que de um humano, ou seja, ele se tornou suscetível à manipulação de espíritos amaldiçoados do atual receptáculo de Kenjaku, Suguru Geto. E considerando o altíssimo nível de Kenjaku, Tengen provavelmente não conseguiria resistir à técnica, sendo dessa forma absorvido instantaneamente. Ou seja, se Kenjaku alcançasse o Tengen, ele estaria um passo mais próximo de concretizar o seu plano. E como Kenjaku é o segundo melhor usuário de barreiras do mundo, atrás apenas do próprio Tengen, os corredores infinitos que precedem a Tumba da Estrela eventualmente seriam decifrados por ele. Estando claro agora o porquê de Tengen precisar de guarda-costas, Choso e Yuki se oferecem para ficar. Choso queria se vingar daquele que um dia foi Noritoshi Kamo, responsável pelo sofrimento de seus irmãos, e Yuki ainda tinha assuntos a tratar com Tengen. Agora estava decidido. Enquanto os demais coordenavam planos para parar o jogo do abate e salvar Satoru Gojo, Yuki e Choso iriam aguardar a inevitável investida de Kenjaku. Antes da luta, vemos Yuki conversando com Tengen, onde descobrimos que, assim como Riko Amanai, Yuki também é um receptáculo do plasma estelar. Tengen explica detalhes sobre o porquê ele não se fundiu com nenhum outro receptáculo após a morte da Riko, e os dois conversam a respeito da natureza de ser um receptáculo até que eles são interrompidos. À meia-noite do dia 16 de novembro, Kenjaku entra na barreira que protegia a Tumba da Estrela e é recepcionado por Choso. Kenjaku diz que Choso já não possuía mais uma função para ele, por isso já não sustentava o seu interesse. Kenjaku então diz que o jogo do abate já havia cumprido seu propósito e as preparações para a assimilação com Tengen já haviam terminado. Caso Tengen fosse capturado, era praticamente certo que o Japão conheceria o seu fim, talvez
talvez até o mundo. E no maior estilo Kenjaku, ele usa as várias camadas de barreiras do local para montar uma sala de cinema e explicar melhor as suas motivações. Ele começa corrigindo a Yuki, que em Shibuya havia dito que a assimilação com Tengen seria o mesmo que se tornar um feiticeiro. Na verdade, esse era somente um passo antes da fusão em si. Yuki desejava um mundo sem maldições, mas Kenjaku não se importava com isso. O seu objetivo é otimizar ao máximo a energia amaldiçoada, criando algo que, ainda sendo físico, utilize o máximo potencial da energia amaldiçoada, por assim dizer. Ou seja, algo além de feiticeiros e maldições. Inicialmente, ele tentou alcançar esse novo estágio da evolução, alcançando um outro patamar para as maldições. Daí surgiram as pinturas da morte, híbridos entre humanos e maldições. Mas no fim, eles foram, segundo o próprio Kenjaku, medíocres demais, o que começa a estressar o Choso. O cérebro então continua. Dada a atual condição do Tengen, que se assemelha mais a uma maldição do que um humano, o seu palpite é que o produto da fusão seja algo como uma maldição com a energia amaldiçoada de 100 milhões de pessoas. O que aquilo iria parecer, Kenjaku diz que se sentia como uma criança segurando um lápis em frente a uma folha em branco. Choso então pergunta o que exatamente Kenjaku ganharia com isso, o que realmente o motiva. Kenjaku simplesmente responde: isso me fascina. Ele acha que aquilo seria interessante e não tem como saber de fato até que ele consiga realizar o seu objetivo. Nas palavras do próprio Kenjaku, abre aspas, se o acúmulo de energia vinda de 100 milhões de pessoas for algo ridículo como o rosto de um palhaço, o que você faria? Eu sei que eu daria risada. Choso se cansa daquilo e começa a preparar o sangue perfurante. A luta havia começado. Bom, temos aí finalmente então quais as motivações do Kenjaku. Isso na época foi bem polêmico, né? O Sukuna pode ser o mais forte e aterrorizante, mas o Kenjaku sempre foi o vilão mastermind, o homem com um plano, manipulações dentro de manipulações, influência política, um dedo em vários acontecimentos basilares da história, mas ele tá apenas se entretendo? Como assim? Bom, independentemente de gostar ou não dessa motivação, o fato é que ela conversa diretamente com um dos temas mais recorrentes da série, individualismo e egoísmo. A mentalidade daqueles que lidam com Jujutsu é quase 100% do tempo muito individualista, e como dito por Ryu e Yuta, os mais fortes são aqueles com grande senso de si, e com Kenjaku não poderia ser diferente. No fim das contas, um vilão sem grandes pretensões como dominar o mundo ou estabelecer uma posição de dominância para si mesmo. Ele vem por mais de 1000 anos tentando saciar uma questão, o que honestamente é um tanto quanto válida. Qual o limite da energia amaldiçoada? Um cientista sem qualquer amarra moral ou ética, com um tempo virtualmente infinito em mãos para preparar os seus experimentos e maquinações. Kenjaku foge bastante, né, dos antagonistas que estamos acostumados, mas esse perfil de cientista louco, combinado com uma personalidade bem-humorada, é no mínimo diferente. E sobre sua curiosidade ser válida, eu não digo que o terrorismo Jujutsu que ele fez é justificável, mas sim que para o personagem é natural que ele queira tanto saber o próximo passo da evolução da energia amaldiçoada. Kenjaku é um completo gênio no que se diz respeito a Jujutsu. Ele foi, até onde sabemos, o primeiro capaz de transformar almas em objetos amaldiçoados e é o segundo melhor usuário de técnicas de barreira, o provável campo mais complexo da feitiçaria. Junte tudo isso com mais de 1000 anos de experiência e vivência, uma mente questionadora e bastante psicopatia, e temos a receita perfeita para que Kenjaku buscasse todo e quaisquer meios disponíveis para alcançar esse fim. No fim, ele nem se importa muito com a sua posição nisso tudo, o fim é mesmo testemunhar. Bom, voltando para a luta, nos é mostrado em flashback que Choso iria ser a vanguarda para que Kenjaku revelasse alguma técnica além da manipulação de maldições, ou que ele ficasse vulnerável após uma expansão de domínio para que a Yuki apenas o finalizasse, mesmo que isso custasse a sua vida. Mesmo que ele não esteja vivo para ver, Choso apenas queria garantir a morte de Noritoshi Kamo. Kenjaku, com um sorriso no rosto, desvia facilmente do sangue perfurante e da mudança de sua trajetória.
Choso, enquanto comprime sangue para uma supernova, diz que Kenjaku o subestima demais. Kenjaku, ainda bem tranquilo, pergunta se de fato subestima, enquanto defende a explosão de sangue e parte para o taijutsu. Choso ataca com outra supernova em meio ao corpo a corpo, que surpreende um pouco Kenjaku, apesar de defender com facilidade novamente usando uma maldição. O meio maldição pergunta qual o plano do vilão para o Yuji, já recebendo a sua resposta. Nenhum em particular. O papel de Itadori era ser o receptáculo de Sukuna, papel esse que ele já havia cumprido. Enquanto Yuji continuar coexistindo com Sukuna, o ciclo de maldições nunca iria acabar. Já entediado, Kenjaku desvia de outro sangue perfurante, enquanto Choso branda que aquilo não era verdade. A verdadeira fonte de toda aquela desgraça não era o Yuji, e sim ele, Noritoshi Kamo. Porém, as coisas começam a complicar. Choso é surpreendido com maldições no seu pé, fazendo ele perder o equilíbrio, e Kenjaku acertando um soco em cheio no seu rosto, pressionando sua cabeça contra o chão com o pé. A diferença de força entre os dois estava ficando cada vez mais óbvia. Kenjaku diz que já sabe que o papel de Choso era só revelar o máximo de informações possíveis para a Yuki, e que por isso ele seria morto usando apenas o necessário, maldições de baixo grau, afinal, ele e seus irmãos eram somente falhas e não precisavam mais do que isso. Choso é arremessado contra a parede por uma onda de maldições, aliás, o mesmo golpe usado contra o Yuji no final de Shibuya, enquanto Kenjaku revela o significado de ser um feiticeiro de grau especial, ser alguém capaz de subjugar um país inteiro. Geto se enquadra nisso, já que com a manipulação de maldições ele poderia criar um exército. Mesmo usando maldições de baixo grau, quando ele as imbuía com sua energia amaldiçoada, elas poderiam derrubar até mesmo alguém do nível de feiticeiro de grau 1. Tengen apressa Yuki para que ela se junte à luta, mas ela diz, pressentindo algo que ainda não era a hora. Choso se encontra quase nocauteado enquanto pensa que falhou como irmão mais velho. Ele não protegeu seus irmãos, nem pôde servir de exemplo para eles. Kenjaku tinha razão, ele não era interessante, ele mal conseguiu acertar um único golpe no seu pai. Mesmo assim, ele não iria deixar que o cérebro falasse que seus irmãos não eram interessantes. Com uma explosão de sangue, Choso pede que aqueles que confiaram nele como irmão mais velho lhe emprestassem a sua força, levantando para um segundo round. O irmão mais velho das Pinturas da Morte agora assimilava técnicas de seus irmãos no combate, emulando o Rei das Asas de Eso para curvar o sangue em troca de velocidade. Kenjaku chama aquilo de cópia barata e diz que não havia sentido, já que a falta de velocidade significava que ele não seria acertado, e mesmo se fosse, ele era imune ao veneno por ser pai das Pinturas da Morte. Choso ignora as provocações e, emulando o seu irmão Ketsu, atira o seu braço como um míssil na direção do feiticeiro, que é agarrado e trazido para próximo dele. Choso então branda que, assim como Yuji, ele deve lutar poderosamente, socando Kenjaku contra o chão. Apesar dos esforços do meio maldição, Kenjaku defende aquele soco com uma maldição e pergunta se ele já acabou. Choso ataca novamente como seu irmão Eso, e Kenjaku, já de guarda baixa, começa a dizer, com um tom cansado, que já havia explicado por que aquilo não funcionaria. Só que finalmente, Choso prova que ele havia sido de fato subestimado. O fluxo de sangue, apesar de lento, era só um meio para levar vários socos de sangue comprimido para os arredores do feiticeiro, que estava com a guarda baixa. Choso, enfim, ativa todas aquelas supernovas e nada acontece. O sangue atinge apenas os arredores de onde estava o feiticeiro, destruindo apenas o chão. Choso se pergunta se ele havia errado, mas logo percebe que não. Kenjaku havia finalmente utilizado algo além da manipulação de maldições. Neste instante, chega na batalha Yuki, dizendo que apesar de ela ser filha única, Choso era bem impressionante, chamando-o de irmão. O papel do irmão mais velho havia terminado. Yuki assume a luta, parabenizando Choso pelo desempenho enquanto ele cai através das barreiras, tirado de lá por Tengen. Como esperado da mestra de Aoi Todo, ela começa dizendo que seu tipo são homens esforçados e sujos, e que ela iria bater em Kenjaku até que ele ficasse assim. Kenjaku começa sua análise da oponente, constatando que apesar de ela ser classificada como grau especial, ele não foi capaz de achar nada sobre sua técnica inata. Ele então opta por começar a luta com uma maldição estrangeira que lembra muito o deus hindu Ganesha, já que essa maldição conseguiria
remover obstáculos usando conceitos contra seus alvos. Mas para a surpresa de Kenjaku, Yuki transforma o seu Shikigami numa bola e num chute que daria inveja até mesmo ao lateral Roberto Carlos e estraçalha a maldição com o impacto do Shikigami. A feiticeira já parte para cima com tudo e antes de acertar um soco no rosto do feiticeiro, diz que se ele estava com medo de chegar perto de uma técnica desconhecida, ela iria ajudar. A sua técnica é massa. O braço que Kenjaku usou para defender é quase arrancado e ele é isolado para fora das várias camadas da barreira circular que delimitava aquele espaço, atravessando tudo pelo caminho. Kenjaku, enquanto se curava com técnica reversa, entendia a ideia por trás da técnica da Yuki. A feiticeira era capaz de infundir massa imaginária a si mesma e ao seu Shikigami, Bombaiê, ou na tradução dos kanjis, Fúria das Estrelas. O seu Shikigami, Garuda, agia como uma ferramenta amaldiçoada e era o único alvo que poderia receber massa sem ser ela mesma. Como ela não perdeu velocidade, Kenjaku logo assume que essa massa extra não afetava o peso real do feiticeiro, por assim dizer. Uma técnica desse tipo ignora conceitos, nesse caso o de massa. Então o feiticeiro logo conclui que as maldições de alto grau que ele tinha sobrando de Shibuya seriam completamente inúteis, questionando-se se ele sozinho seria capaz de caçar essa besta selvagem. Em paralelo, Yuki também analisa a técnica de gravidade que Kenjaku usou para desfazer o ataque de Choso, como ele a usou numa situação relativamente trivial, já que ele poderia ter recebido os danos e se curado com técnica reversa. Ela assume que a técnica não era de uso único, derivada da extração do Uzumaki. Então, fora a troca de corpos e a manipulação de maldição do seu atual receptáculo, Kenjaku ainda possuía uma terceira técnica até então sem nome, referida por ela como gravidade. Ambos continuam com suas análises, com Yuki assumindo que no pior dos casos ele ainda possui uma quarta técnica extraída com o Uzumaki, um cenário improvável, já que nesse caso ele deveria ter um meio externo de armazenar essas técnicas para não sobrecarregar o seu cérebro, assim como Yuta faz com a Rika. Kenjaku, em paralelo, assume que Yuki possui algum tipo de técnica de extensão com alta liberação de energia como trunfo, assim justificando sua classificação como grau especial. Os dois em conjunto concluem: que saco! O matchup era péssimo para os dois e ambos haviam percebido isso. Yuki havia planejado algo com Tengen e diz que para o plano funcionar, ela deveria ir cansando o Kenjaku o máximo possível para diminuir a eficácia do seu domínio e forçá-lo a um estado em que ele não consiga usar técnica inata, ou seja, após acabar a sua expansão. Mesmo que ela fique na mesma condição, a existência de Garuda daria a vantagem que ela buscava para finalizar a luta. Mas nesse momento, Kenjaku mostra que seus mais de 1000 anos de experiência servem para alguma coisa. Se as técnicas dos dois não são compatíveis e mesmo assim ela não expandiu o seu domínio, aquilo deixava claro que ela não confiava na sua capacidade de vencer um clash de domínios. Kenjaku imediatamente faz o sinal de mãos e expande o seu próprio domínio, invólucro do reino ventral. Yuki grita por Tengen, que se pergunta se vai dar tempo. Vamos explicar então o plano do Tengen para neutralizar o domínio do Kenjaku. A luta estava acontecendo num conjunto de barreiras sobrepostas acima da tumba da estrela, portanto, sendo posse do Tengen, por mais que o Kenjaku pudesse alterar a estrutura daquelas barreiras com certa facilidade devido ao refino de suas técnicas de barreira. Como dono da barreira, Tengen tem acesso a todas as informações de dentro dela. A ideia é absorver as informações da barreira que cerca o domínio do Kenjaku e neutralizá-la, basicamente desativando a expansão. Tudo que a Yuki deveria fazer era sustentar-se por 10 segundos enquanto Tengen analisava a barreira do feiticeiro. A Yuki não poderia expandir o seu próprio domínio antes porque, além da chance de o Kenjaku responder com um domínio simples ou outra técnica antes do domínio que não fosse uma expansão de domínio necessariamente, se ela fizesse isso, a barreira exterior no clash seria a dela, sendo assim a primeira a ser neutralizada pelo Tengen, que miraria na mais externa. Porém, eles cometeram um erro fatal. Kenjaku acaba de replicar o feito insano do Sukuna em Shibuya, expandir o seu domínio sem limitá-lo a uma barreira fechada. A barreira mais externa a ser desfeita simplesmente não existia. Yuki usa o domínio simples, mas com um feito inédito até então. A técnica antidomínio de Yuki era aos poucos evaporada pela intensidade do domínio de Kenjaku. Essa era a magnitude da expansão do segundo melhor usuário de barreira do mundo. Kenjaku percebe o que eles
estavam tentando fazer e diz que, ao contrário de Tengen, ele realmente viveu esses 1000 anos ao invés de ficar recluso, terminando de desfazer o domínio simples de Yuki e a acertando com toda a potência do acerto garantido do seu domínio, ferindo-a gravemente. Tengen, numa medida drástica, desfaz toda a barreira em que eles estavam, desfazendo assim também o domínio de Kenjaku. Eles então caem na tumba da estrela de fato, mas já era tarde. Yuki havia sido atingida e o plano foi um fracasso. Kenjaku diz que caso ela tivesse usado o seu domínio seria menos entediante, mas que no fim a culpa era dela por confiar em Tengen, dizendo que ele não havia contado algo a eles. Porém, antes de conseguir terminar, ele nota que Garuda não desapareceu e é atacado pelo Shikigami. Yuki estava de pé atrás dele, toda ensanguentada, porém consciente. Apesar de surpreso, Kenjaku desvia do Shikigami e logo conclui que Yuki iria comprar tempo com o Shikigami para se curar, permitindo que ele recupere sua técnica inata, que estava superaquecida em decorrência da recente expansão de domínio. Porém, o feiticeiro milenar não contava com a determinação quase doentia da Grau Especial, que mesmo gravemente ferida e sem um de seus braços, partiria para cima em velocidade máxima, não dando tempo para o Kenjaku respirar. Ao fim de uma sequência de golpes, ela enrola a Garuda nele e cai no chão vomitando sangue. Kenjaku acha que acabou, porém Yuki lembra a ele o seu tipo, aqueles esforçados. Choso surge de trás de Kenjaku, preparando um golpe de sangue perfurante a queima-roupa. Como Choso havia sido derrotado anteriormente, eles condicionaram Kenjaku a acreditar que aquela luta era exclusivamente um 1 contra 1 contra Yuki Tsukumo, permitindo que esse ataque surpresa funcionasse. Choso atira a queima-roupa em Kenjaku, que mais uma vez consegue sair vivo. Ele gira a sua cabeça juntamente com o sentido do tiro, mitigando o dano, fazendo com que o ataque arranque a tampa do seu crânio e exponha o seu cérebro, que ele rapidamente costura de novo. Essa foi pra mim uma das páginas mais insanas dessa luta. Por mais frustrante que possa ser, usar um truque assim significava que ele estava finalmente encurralado. Yuki e Choso atacam Kenjaku com tudo, aproveitando esse momento para sobrecarregá-lo de golpes. Mesmo sem suas técnicas e com Garuda limitando seus movimentos, ele consegue, apenas no corpo a corpo, se defender e desviar de alguns chutes da dupla, um feito por si só absurdo. Entretanto, Kenjaku estava claramente sendo pressionado, recebendo um dano considerável dos golpes que conectaram, mesmo que a técnica de Yuki não estivesse no seu máximo devido ao seu estado atual. Yuki consegue se curar graças ao Choso, comprando alguns instantes para ela, porém a energia direcionada para a técnica reversa enfraqueceu um pouco Garuda, permitindo assim que Kenjaku se livrasse dele, acabando com as restrições ao seu movimento. Yuki, já curada, mantém a pressão, mas no instante em que Choso e o Shikigami acertariam Kenjaku com tudo, ele recupera sua técnica inata, afundando ambos no chão com gravidade. Yuki não estava no alcance e é capaz de notar duração de 6 segundos e alcance de 2 a 3 metros. A feiticeira conseguiu a coisa mais valiosa de uma luta entre feiticeiros: informação. Ela estava confiante, era possível ganhar. Kenjaku usava manipulação de maldições entre os usos da gravidade, o que era inútil contra Yuki, que demolia as maldições com um rápido movimento do seu Shikigami. O uso constante de técnica amaldiçoada reversa, técnica inata ainda não completamente recuperada da expansão de domínio, corpo enfraquecido pela onda de golpes anterior, conhecimento sobre a gravidade. Tudo o que Yuki precisava fazer era manter o ritmo e continuar sobrecarregando Kenjaku de golpes, mas nesse momento, Kenjaku acerta Yuki no rosto com o que parecia ser um Uzumaki em miniatura. O fato da técnica de Yuki não afetar seu peso nem sua velocidade significa que sua durabilidade também permanecia a mesma. Kenjaku usa outro Uzumaki concentrado a queima-roupa no estômago de Yuki, atravessando o seu torso e efetivamente partindo ela em 2. E aqui uma nota para quem não se lembra: o Uzumaki é a técnica máxima de manipulação de maldições, em que o usuário converte as maldições em energia pura e atira essa energia como um laser, perdendo essas maldições e ganhando poder de fogo. Kenjaku havia adaptado a técnica para ela ficar menor, ficando mais discreta e mais
concentrada. Os intervalos em que Kenjaku usava as maldições não eram para cobrir as lacunas da gravidade, e sim para esconder os Uzumakis que estavam sendo formados. Em última análise, Kenjaku induziu Yuki a achar que ele estava sem o que fazer, fora tentar acertar ela com gravidade, quando na verdade ele estava preparando o seu trunfo. Checkmate. Vemos então um último flashback de Yuki e Choso em que ele se mostra arrependido pelo que fez e culpado pela morte de seus irmãos. Ele matou muitas pessoas e condenou todos os seus irmãos, incluindo Itadori, ao escolher viver como uma maldição. Ele havia escolhido o caminho mais fácil e deveria pagar por isso. Ele não tinha direito de viver ao lado de Yuji. Aquele era o último momento em que ele possuiria alguma serventia. Entretanto, quando ele ia se sacrificar, Tengen abre a barreira abaixo dele e o tira dali, com o Yuki dizendo que naquele instante Choso havia morrido como maldição e deveria viver como um humano a partir de agora. Choso sai de cena enquanto Yuki se parte em dois. Tengen surge atrás deles e Kenjaku ri de sua aparência, que ironicamente lembrava Sukuna da era Heian. Tengen diz que tudo que ele precisava fazer era distraí-lo, Yuki segura a perna de Kenjaku, que diz para que ela morra logo como um humano, ironizando sua fala para o Choso. Naquele instante, Kenjaku sente uma pressão diferente de tudo que já havia antes, o puxando em direção à feiticeira. Yuki explica que a massa criada pela Bombaier não a afeta, mas só até uma certa densidade. Imediatamente, Kenjaku percebe o que estava acontecendo. Se a técnica adicionava massa infinita a um volume limitado, este sendo o corpo da Yuki, o resultado disso, se levado ao extremo, era um buraco negro. Então vemos de longe a maior demonstração de poder da obra, provavelmente nunca a ser superada. O limite de densidade é rompido e Yuki se sacrifica, criando um buraco negro que praticamente deleta toda a tumba da estrela e uma área em volta. E adivinha? Sim, nem isso conseguiu matar o Kenjaku. Por mais que possa parecer loucura, um literal buraco negro em Jujutsu, que sempre teve, um nível de poder mais contido, e mais ainda alguém ter sobrevivido a essa técnica, tudo é explicado. A gravidade que Kenjaku vinha usando era, na verdade, a reversão da técnica de Kaori Itadori, mãe do Itadori e antigo receptáculo de Kenjaku. Sua técnica era a de mecanismo antigravitacional, que Kenjaku é capaz de imbuir em si mesmo usando seu corpo como um domínio e dessa forma anular a gravidade do buraco negro. Kenjaku ainda explica que se não fosse pela barreira de Tengen e a vontade inabalável de Yuki, aquele buraco negro teria destruído o planeta. Por isso, eu disse que esse é um feito que dificilmente vai ser superado na obra. Bem, acabou. Kenjaku, depois de demonstrações absurdas do seu nível como feiticeiro, levou a melhor nessa batalha, matando um dos 4 feiticeiros de grau especial e vencendo Choso, conseguindo assim absorver Tengen. O jogo do abate iria se encaminhar para o seu final graças aos resultados dessa batalha. Bom, a minha opinião sobre essa luta é que, primeiro, essa foi uma das melhores lutas de todo o mangá, porque foi onde a gente viu o Kenjaku usando ao máximo a técnica do Geto, incluindo a revelação, finalmente, da sua expansão de domínio, e do outro lado também vimos a Yuki finalmente revelando a sua técnica inata e lutando com tudo na série. Isso, claro, além da participação insana do Choso nessa luta, a forma como ele também lutou usando tudo de si, a motivação do personagem querendo enfrentar o seu criador e ao mesmo tempo o seu pai, tudo isso fez eu virar fã do personagem ali. Caraca, fez eu realmente brilhar finalmente os olhos pra ele. Mas não dá pra negar que no meio de tanta coisa épica, ainda ficou aquele gostinho amargo em relação à morte da Yuki tendo acontecido já na primeira vez em que vemos ela lutar a sério, Deu pra ver como os poderes de massa da Yuki e os poderes de antigravidade da Kaori foram criados já pensando na derrota da Yuki, Não teve uma introdução prévia dos poderes dela, de forma orgânica na história, antes dessa batalha vir a acontecer, entende? Pareceu tudo muito artificialmente planejado pelo autor. Mas ainda assim, pelo menos todo o grosso da batalha ainda foi espetacular, então se eu fosse fazer uma alusão aqui, seria como se essa batalha fosse um delicioso prato de comida, mas que depois de você comer e encher o seu bucho, você tem
aquele refluxo que te deixa com aquela sensação de incômodo e queimação na garganta que demora a passar. Bom, agora eu quero saber aí nos comentários quais as opiniões de vocês sobre essa batalha, quais as próximas batalhas que vocês gostariam de ver, um resumo mais explicativo aqui no canal, e caso você queira ver o meu resumão explicando a batalha completa entre Satoru Gojo e Sukuna, ele vai aparecer agora desse lado da tela aqui para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau. Vá com Deus, Yuki Tsukumo. Você sempre será melhor.